Como é que era? Bem, boa tarde, senhores deputados. Vamos começar a nossa audiência de hoje. Temos connosco o Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a sua Presidente, doutora Vera Bonvalot, a sua Vice-Presidente, doutora Sandra Marques, e a Secretária Executiva, doutora Sandra Neto. Temos agora uma intervenção de 5 minutos dos senhores. Depois, numa primeira ronda, grupos parlamentares de 3 minutos, deputada única de 3 minutos e depois uma resposta final de 8 minutos, tempo máximo. Depois, para uma segunda ronda, com inscrição individual dos senhores deputados, 2 minutos e depois a sua doutora tem, com base no número de deputados que se inscreverem para a segunda ronda, tem o valor a multiplicar pelo número de intervenções dos senhores deputados. Pode começar, a sua doutora. Obrigada, boa tarde a todos, obrigada por nos receberem. Venho, portanto, aqui em representação do Mecanismo, que é um organismo nacional independente e que monitoriza a implementação da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Funcionamos juntos da Assembleia da República. No âmbito da articulação entre nós e a vossa Comissão, temos algumas atribuições, nós, o Mecanismo, que são emitir parecer obrigatório, não vinculativo, sobre os projetos e diplomas que respeitem as pessoas com deficiência, propor alterações legislativas ou contribuir para a legislação relativas aos direitos das pessoas com deficiência, formular recomendações às entidades públicas e escrutinar a adequação dos atos legislativos, sempre para que se respeite a Convenção que foi aprovada por Portugal e que diz respeito aos direitos das pessoas com deficiência. Garantindo assim que a disposição legal, toda a legislação relacionada com os direitos das pessoas com deficiência ou que toca na vida das pessoas com deficiência seja submetida à análise pelo nosso Mecanismo. Assim, a consulta é obrigatória e assegura que estas propostas sejam avaliadas à luz e princípios das normas da Convenção e promovam a correta também implementação. Assim, potenciais violações ou omissões que possam prejudicar este grupo da população. Estamos a vir cá também porque pedimos um bocadinho de coerência, não é? O nosso Mecanismo foi aprovada, a lei que o define foi aprovada pela Assembleia da República e define exatamente isto, que temos que dar parecer e que vocês têm que nos pedir esse parecer, portanto, para haver coerência, vimos alertar os senhores deputados e todos os que aqui trabalham para que seja feito isso. Eu vou saltar um bocadinho a parte da maneira como estamos compostos. Nós estamos compostos em 2 grandes grupos, os membros do Mecanismo e o Conselho Consultivo. De destacar que dentro dos membros do Mecanismo há membros eleitos pelas ONGs que representam pessoas com deficiência em Portugal e há provedor da Justiça, a Comissão de Políticas de Inclusão de Pessoas com Deficiência, entre outros. No Conselho Consultivo temos um representante de cada grupo parlamentar, um representante de cada região autónoma, entre outros, como por exemplo federações também que são de pessoas com deficiência. Num quarto ponto quero lembrar a todos que a definição da deficiência tem sido diferente desde os primeiros tempos do homem até hoje e hoje a própria Convenção que é aprovada por Portugal e que temos que respeitar define a pessoa com deficiência que resulta da interação entre esta pessoa com alguma incapacidade e as barreiras comportamentais e do ambiente. Portanto, queremos exatamente que todas as legislações e tudo que seja criado ou que não foi criado e devia estar a ser tido em consideração, não crie essas barreiras e faça com que a pessoa não tenha esta limitação para viver na sociedade e que consiga viver em igualdade com outras pessoas. Portanto, quinto ponto, os nossos objetivos é reforçar a importância que este Orçamento de Estado, que os Orçamentos de Estado reflitam compromissos assumidos por Portugal, na CDPD, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e reforçar a visão de que as matérias relacionadas com os direitos da pessoa com deficiência são de âmbito transversal. Portanto, não são só da área da deficiência, pelo contrário, são da área de tudo o que julga e mexe com a sociedade em geral.
Nós temos alguns pontos em articulação entre nós e vós e o Orçamento de Estado. Um deles, e muito importante, é a acessibilidade, para a qual é mesmo necessário fundos para a eliminação de vários tipos de barreiras. A inclusão na sociedade em igualdade da pessoa com deficiência, esta necessidade de finalmente virmos a ter uma vida independente, exige que haja um financiamento do atual modelo de vida modelo de apoio à vida independente e que garanta recursos para as abordagens de inclusão na sociedade. A educação inclusiva, que está a necessitar de investimento na formação dos docentes, dos assistentes operacionais, está em falha por isto e por outros desequilíbrios no rácio de alunos por turma, no apoio pedagógico especializado e na correção das assimetrias regionais e na acessibilidade à própria escola. Outros pontos que temos em comum convosco: o emprego e inclusão profissional, a melhoria dos incentivos para a contratação da pessoa com deficiência, a fiscalização destas cotas obrigatórias, estudar e analisar, junto à Direção-Geral da Administração e do Emprego, a evolução da percentagem dos funcionários com deficiência na função pública, a saúde e bem-estar, investimento na saúde acessível, incluindo saúde mental, ter a garantia de que a saúde está realmente de portas abertas e a conseguir receber e a tratar pessoas com deficiência, e a monitorização e prestação das contas, implementação de mecanismos que fiscalizem como é que os fundos públicos são aplicados e se estão a respeitar estes direitos da pessoa com deficiência, nomeadamente a vida na sociedade. Em relação a medidas previstas para o Orçamento de Estado 2025, uma delas é a revisão da Estratégia Nacional para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, e aqui é necessário garantir financiamentos de algumas medidas prioritárias e assegurar assim um compromisso com a implementação através da atribuição de recursos financeiros por área governativa. Definir um sistema de avaliação e de prestação de contas transparente e eficaz para termos a certeza de que, de facto, as medidas estão com recursos para serem implementadas. Aposta na melhoria das acessibilidades. Criar um Fundo Nacional para a Acessibilidade para garantir a remoção de barreiras físicas, cognitivas, digitais. E as digitais ressalvo aqui porque são cada vez mais importantes e ainda pouco tomadas em conta. Criação de um banco de produtos de apoio, portanto, criar um orçamento específico para os produtos de apoio e as tecnologias de apoio, assegurando um acesso fácil e rápido, senão, em contrário, não dão apoio. Se demorarmos tempo, já não precisamos desse apoio. Estou dentro do tempo, deixo aqui as minhas 5 perguntas para diálogo convosco. Que medidas estão previstas no orçamento para garantir esta acessibilidade universal de todas as pessoas, e não só as pessoas com deficiência, mas que a pessoa com deficiência seja integrada dentro de todo o grupo de direito em todas as vossas medidas? Que estratégia a nível financeiro estão em curso para alargar o modelo da vida independente? Como garante esta Comissão a monitorização e o impacto orçamental na vida das pessoas com deficiência e, portanto, a verdadeira implementação da Convenção que foi ratificada? E quais são os planos em matéria de incentivo e contratação para a pessoa com deficiência? Para sairmos daqui e valer a pena termos estado cá convosco, vou ainda deixar mais estas, que são, seria possível termos convosco o interlocutor com a Comissão e nós, para trabalharmos então esta monitorização que temos que fazer, garantir uma auscultação que o mecanismo tenha sobre os projetos e diplomas legislativos que impactem a pessoa com deficiência e promover o diálogo em futuras discussões orçamentais. Eu fui um bocado rápida, mas espero ter conseguido apanhar. Muito obrigado, Sra. Presidente. Vamos começar agora a nossa primeira ronda. Sra. Deputada Paula Margaride, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A cumprimentá-los a todos e cada um de vós, e em especial aqui à Sra. Presidente e às respectivas colegas do Mecanismo Nacional de Monitorização da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e recordar que já estivemos juntas numa audiência no seio da 10ª Comissão, precisamente em que deu conta, no âmbito dessa audiência, que em julho passado, se não estou em erro, em que não tinham condições de trabalho para, no âmbito das vossas competências, as mesmas serem exercidas condignamente. Penso que esse assunto que na altura nos trouxe já foi ultrapassado, porque, entretanto,
sei, pelo Presidente do Conselho de Administração da Assembleia da República, que já tem instalações e um orçamento próprio. Portanto, na altura, que não foi assim há muito tempo quanto isso, não obstante este mecanismo ter sido criado em 2019, a verdade é que, em julho do ano atrasado, deram-nos conta que não tinham instalações e, efetivamente, em termos orçamentais, também não dispunham do que era necessário para continuarem a exercer as competências que vos estão atribuídas por lei. Ultrapassado que está esse constrangimento, e ainda bem, e, portanto, não podia ser de outra forma, criar mecanismos em 2019 e depois não lhes dar efetivamente os meios necessários, é, mais uma vez, criar aqui um fantasma ou uma sombra, e nessa medida, e atendendo às vossas competências e atribuições, nomeadamente para a emissão de pareceres obrigatórios, propor alterações legislativas, cooperar com as instituições congêneres, etc., não esquecendo as perguntas que fez, dizer que este Governo está comprometido, por intermédio dos respectivos ministérios, em concretizar todas as necessárias medidas para que a igualdade de direitos possa ser uma efetividade para as pessoas com deficiência. Nas rubricas, em termos de valores, podem não ser as ideais, mas são as que agora é possível fazer em face de todos os demais constrangimentos que também sentimos a nível nacional, pelo que dizer o seguinte: volto a repetir, as medidas estão a ser concretizadas entre aquilo que é, em termos orçamentais, possível para o ano de 2025, sendo certo que o Grupo Parlamentar do PSD está sempre apto a receber os vossos contributos para aquilo que consideram que é essencial, porque também faz parte das vossas competências, também nos alertarem para depois também levarmos esses vossos pedidos junto dos respectivos ministérios e da respectiva entidade governativa que tem a tutela destas matérias. Portanto, resumindo e concluindo, não vou responder categoricamente a uma de cada uma das vossas perguntas. Efetivamente, no Orçamento de Estado para 2025, a distribuição é aquela que dali resulta, sendo certo que estaremos sempre aptos a receber as vossas propostas, na sequência também das vossas competências e atribuições, sendo certo que para nós, e até no âmbito da 10ª Comissão à qual também pertenço, as pessoas com deficiência são efetivamente, para nós, pessoas em igualdade de direitos e com igual dignidade, e que temos que concretizar todos os meios que temos ao nosso dispor para que não sejam lesadas no exercício dos seus direitos de liberdades e garantias. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, e cumprimentar o Mecanismo Nacional e agradecer muito o pedido de audiência e também folgar em saber que estão a fazer isto em relação a várias comissões. Nós, de facto, temos tido uns últimos anos muito intensos do ponto de vista de produção legislativa e de políticas públicas em matéria de inclusão de pessoas com deficiência, seja o caso da criação da prestação social para a inclusão, seja o caso também do MAVI, que se tornou permanente, depois de ter sido um programa piloto com grande sucesso, e sem dúvida que agora caber-nos a todos assegurarmos um bom acompanhamento dessa matéria. Há outras matérias que competem a outras comissões, mas eu não podia deixar de enaltecer três que esta comissão teve a oportunidade de, na legislatura anterior, discutir e aprovar, e para o qual chamava a vossa atenção. Desde logo a primeira foi a alteração no Orçamento de Estado para 2024 do SAPA, no sentido de assegurar que o sistema de atribuição de produtos de apoio tinha um despacho automático e não se assistia à perpetuação dos atrasos crónicos na aprovação dessas verbas. Essa é uma matéria que nos preocupa e queremos assegurar que, de facto, quem precisa prontamente recebe os produtos de apoio. Em segundo lugar, a reforma que se fez do ponto de vista do IRS, quando as pessoas deixam de ter 60% de incapacidade, e, portanto, passavam drasticamente a deixar de ter qualquer tipo de apoios em matéria de IRS, e legislámos no sentido de haver uma redução progressiva desses benefícios fiscais, e queríamos compreender também se o mecanismo está a conseguir assegurar que isso é de facto aproveitado por parte dos cidadãos que passam numa situação de maior para menor de 60% de incapacidade. E, em terceiro lugar, o direito ao esquecimento, onde de facto é uma matéria da maior importância. Neste caso, são pessoas que já superaram muitas vezes as suas incapacidades, mas que não deixam de ser pessoas que são discriminadas. E nós assistimos com grande, confesso, surpresa e choque a um governo que incumpriu o prazo legal de 30 de junho de 2024, a um governo que anunciou em setembro de 24 que iria concluir a regulamentação até dezembro de 24, e que em janeiro disse, esquecemos, vamos agora começar o trabalho e vamos acabá-lo até dezembro de 25. E, portanto, com um ano e meio de atraso,
face ao prazo legal e 1 ano face ao prazo que eles próprios anunciaram, e que gostávamos de compreender se Vossas Excelências no mecanismo nacional estavam a acompanhar isso, porque é evidente que é uma matéria que merece ser acompanhada por parte do mecanismo nacional. Por fim, dizer que nós aqui nesta Comissão recentemente voltámos a ter competências em matéria de administração pública e, portanto, ainda estamos um bocadinho a reorganizar os nossos trabalhos em matéria dessas novas competências, mas temos todo o interesse em aprofundar a fiscalização do ponto de vista das acessibilidades, que não são só físicas do ponto de vista dos edifícios, mas são também, enfim, digitais e de outro tipo de conteúdos e, portanto, nesse sentido, seria sem dúvida útil termos um diálogo mais aprofundado sobre, enfim, o panorama que existe das acessibilidades dos vários interfaces do Estado, físicos e digitais, com os cidadãos, e enaltecer a vossa proposta de haver um interlocutor e, porventura, podemos produzir um relatório mais aprofundado do que estas audições acabam por permitir construir, porque, de facto, isto é preciso ir picar ponto a ponto a cada uma das matérias, para não fugir daquilo que nos deixaram como questões. Do ponto de vista dos incentivos à contratação, é algo que teremos que analisar em conjunto com os colegas da 10ª Comissão, mas sem dúvida que em matéria de administração pública há muito a trabalhar, em matéria do setor privado ainda mais, e para terminar, Sr. Presidente, em relação aos orçamentos do Estado, convidar-vos a apresentarem sempre o vosso parecer em relação a essa lei, porque ela afeta todos e teríamos todo o interesse em que recebemos dezenas de pareceres escritos e agora que finalmente já têm condições para poderem trabalhar, que possam também dar um parecer em relação à lei do Orçamento do Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Marcos Santos, faz favor, uma intervenção, 3 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento que os representantes do Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Desde já agradecer a vossa presença nesta comissão e reconhecer a vossa nobre tarefa de lutar pelos direitos das pessoas com deficiência, nomeadamente no que toca à acessibilidade, à educação inclusiva, ao trabalho, emprego, à saúde, ao transporte, aos benefícios assistenciais, os direitos culturais, esportivos e de lazer, e também no que toca na isenção de impostos. Hoje, infelizmente, vivemos numa cultura do descarte, e permita-me que parafrasear o Papa Francisco, que diz que a inclusão deveria ser a rocha sobre a qual construir os programas e iniciativas das instituições civis, para que ninguém, especialmente quem enfrenta a maior dificuldade, fique excluído. A força de uma corrente depende do cuidado dispensado pelos elos mais frágeis, pelo que o Partido Chega continuará sempre disponível para lutar pelos direitos dos mais frágeis e pelo que poderão sempre contar conosco. Obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. Sr. Deputado André Brandes Amaral, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a presença do mecanismo. E já agora eu gostava só aproveitava esta pequena audiência e colocava até uma pequena questão, além de estarmos completamente cientes das necessidades de trabalho e de melhor colaboração entre a Comissão e o mecanismo. Quais é que seriam, de imediato, uma das iniciativas que pudéssemos retirar desta audiência ou de um grupo de trabalho? Qual é que seria, no seu ponto de vista, a maior urgência que poderia ser tratada para este assunto? No que toca às pessoas com deficiência, o que é que acha que há de ser a falha que poderíamos colmatar e resolver o mais rapidamente possível? Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado, a doutora tem 8 minutos. Não sei se quer dividir com alguma das suas colegas, mas o tempo são 8 minutos. Muito obrigado. Para responder às questões dos seus deputados. Eu vou também passar às minhas colegas. Não vou conseguir responder um a um, mas anotei pontos que foram aqui ditos. Acesso nós, na nossa forma de trabalhar de facto, e estamos mais ágeis por aceder de facto ao nosso orçamento, que não estávamos a conseguir aceder ao orçamento, há bastante barreiras ainda, estamos ainda em construção e ainda em montagem. No entanto, já conseguimos, como vê, temos já a secretária executiva, ainda não temos a equipa toda, mas vamos andando e já vamos
ao suficiente para ir trabalhando convosco. As propostas essenciais, a urgência, mais urgência, é extremamente difícil, mas e agora com medo de que todo o grupo do mecanismo poderá não estar a concordância connosco, eu diria que a implementação da estratégia e existir aprovação orçamental para tudo o que está aprovado na estratégia da pessoa com deficiência seja uma realidade, porque já no passado vimos vários pontos a não serem avançados por falta de recursos. Portanto, eu diria, dava aí a prioridade, a maior prioridade. Sobre o parecer em relação à lei do Orçamento de Estado para o Emprego, vamos trabalhar com o Conselho Consultivo também para trabalhar nessa área, conforme o deputado Costa Matos nos propôs. Eu não percebi o que disse do prazo de 1 ano e meio, eu peço desculpa aí. E pronto, e passo aqui a palavra às minhas colegas que quiserem acrescentar alguma coisa, Sandra e Sara. Boa tarde a todos e a todas. Eu, se calhar, agarrando um pouco daquilo que a Presidente referiu, àquilo que para nós é mais importante agora, vai ser feita, está pensada, não é? Fazermos a revisão da estratégia de inclusão. E, efetivamente, nós sabemos que a estratégia anterior ficou muito aquém daquilo que era suposto fazer. A maior parte das medidas não foram implementadas ou foram implementadas de forma insuficiente e do nosso ponto de vista, uma das razões, e aliás apontámos isso quando fizemos na altura algumas recomendações relativamente à estratégia, um dos grandes problemas da estratégia é que efetivamente o orçamento, não existia orçamento, existiam medidas não orçamentadas, existiam medidas sem estarem claramente identificados aqueles que seriam os responsáveis por implementar. E o que nós queremos realmente é que, desta vez, isso efetivamente não aconteça. E, portanto, achamos que é importante, se calhar, trabalharmos em conjunto no sentido de assegurar que, por um lado, estão claramente identificadas as medidas e os responsáveis pela sua execução, são incluídas as pessoas com deficiência e as suas organizações também na implementação da estratégia e que existe um financiamento claro e seguro, digamos, para que efetivamente as medidas possam ser implementadas, porque senão acontece algo que tem vindo a acontecer desde sempre, também não foi só, também da verdade se diga, não foi só com esta estratégia anterior que isso aconteceu. Eu lembro-me desde há mais de 25 anos de trabalho na área da deficiência e antes havia outro tipo não se chamava estratégia, tinha outro nome, mas também acontecia exatamente o mesmo. As medidas não eram implementadas na sua grande maioria, ou então eram medidas que eram claramente medidas quase administrativas e, portanto, que era fácil de implementar. E assim tínhamos uma estratégia com um grande nível de execução que, na realidade, não se refletia naquilo que é o acesso aos direitos e o exercício dos direitos por parte das pessoas com deficiência. Muito obrigado, doutora. Para a segunda ronda, alguma inscrição? Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para reforçar a pergunta sobre o IRS, perda que passou de ser drástica para ser gradual dos benefícios em matéria de IRS, e a questão do SAP, perceber se na vossa avaliação a alteração ao despacho automático do SAP se teve o efeito pretendido. E esclarecer, dado que a Sra. Presidente disse que não tinha cumprido a matéria do direito ao esquecimento, se me permite, Sr. Presidente. A Lei do Direito ao Esquecimento foi criada em 2021 e entrou em vigor em 2022. Portanto, já passaram 3 anos. Havia uma parte da lei que estava logo em vigor, mas carecia de regulamentação da parte da ASF e do Banco de Portugal. Isso finalmente deu agora entrada em janeiro uma norma regulamentar nesse sentido. Mas isso é os prazos gerais de 10 anos no caso de uma doença oncológica, 5 anos no caso de uma doença oncológica pediátrica, 2 anos no caso de uma doença crónica. Quando falamos de outros países que já têm esta medida implementada, temos prazos mais favoráveis para um conjunto muito grande de patologias incapacitantes. E aquilo que estava previsto era a celebração de um acordo nacional entre o Estado, as seguradoras e as associações representativas dos doentes, e penso que aqui o mecanismo tem todo o interesse e também a relevância de poder participar nesse processo, de haver um acordo para definir para Portugal qual é que era a tabela de tratamento mais favorável do que este caso geral. E o prazo estava previsto na lei, era o 30 de junho de 2024,
Infelizmente, o atual Governo incumpriu neste prazo de 30 de junho de 2024 e em setembro veio aqui ao Parlamento dizer, bom, isto de facto está muito atrasado, vamos concluir até dezembro de 24. E em janeiro de 25, quando foi publicada a norma da ASF, o Governo foi perguntado por parte do Jornal Público e responderam a dizer, bom, só agora que vamos começar e prevemos terminar em dezembro de 25. E, portanto, o ano e meio é este o hiato. E a pergunta que vos coloquei era se já foram envolvidos neste processo de regulamentação do direito ao esquecimento, porque, de facto, é uma matéria da maior importância. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tendo mais inscrições, faz favor, Sra. Presidente, tem 2 minutos. Eu vou passar à Sandra, mas antes disso não fomos envolvidos nessa lei e vamos tomar nota para ver de que forma é que podemos contribuir. Sim. Começando então pela lei do direito ao esquecimento. Efetivamente não fomos envolvidos desde o início, portanto, desde que ela foi pensada, nunca fomos chamados. De qualquer das maneiras, se nós pensarmos na deficiência como algo que resulta de características individuais e na sua interação com o meio ambiente, normalmente a doença não está incluída e, portanto, não é por acaso que nós, no Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação dos Direitos das Pessoas com Deficiência, não temos lá representantes de doentes, digamos. Temos pessoas com deficiência, representantes de várias tipologias de deficiência. Portanto, não é algo que nos diga diretamente respeito, no entanto, entendo que, como a Vera disse, efetivamente pode ter pontos de contacto com aquilo que é o acesso a determinados direitos por parte de pessoas que estão com algumas limitações, mesmo sendo temporárias. Isto em relação à questão. Outra questão que tinha colocado tinha sido... Ajuda-me. O IRS. O IRS, nós efetivamente nós no mecanismo ainda não conseguimos chegar aí. Nós somos muito poucos a trabalhar a sério. Somos voluntários, a maior parte de nós. Temos agora a secretária executiva há pouco tempo, mas temos-nos debatido com tantos problemas de tipo administrativo e burocrático que efetivamente nos deixa muito pouco tempo para conseguir olhar para as coisas. De qualquer das maneiras, de uma forma mais generalista, queria dizer que, infelizmente, a questão do IRS não é algo muito relevante para as pessoas com deficiência. A taxa de empregabilidade das pessoas com deficiência é baixíssima. Se pensarmos nas pessoas com deficiência intelectual, então ela anda à volta dos 3%. E normalmente são pessoas que pertencem já a níveis de estado socioeconómico muito baixo, na sua grande maioria. Portanto, até agora ninguém nos fez chegar, nenhuma das organizações que está representada no mecanismo, nos fez chegar preocupações relativamente a isso. De qualquer das formas, entendemos também que será algo que quando conseguirmos dar resposta, estará na nossa lista. E a questão do SAPA. Nós também, à semelhança do que lhe disse antes, até agora não houve nenhuma organização, nem nenhuma pessoa individual que nos tivesse chegado a fazer chegar alguma preocupação relativamente à questão especificamente do SAPA. O que nós sabemos é que é extremamente complicado para as pessoas conseguirem efetivamente aceder, mesmo com a facilidade que entretanto foi introduzida, as pessoas continuam a ter grande dificuldade em aceder àquilo que são os produtos de apoio em tempo. A questão do tempo continua a ser essencial. É muito complicado para uma pessoa cega, por exemplo, que precisa de um leitor de ecrã, esperar 1, 2, 3, 4 anos, 5 anos, 6 anos para conseguir ter acesso a esse produto. E isto é só um exemplo. Entretanto, Pedro Bento Beco. Obrigada. Muito obrigado. É só dar aqui uma chega. Muito obrigada. Dizer apenas que, relativamente ao SAPA, o mecanismo também fez um parecer que enviou a cuidado do Sr. Secretário de Estado, do Gabinete, e o reforço também vem de encontrar aquilo que foi o relatório elaborado pela Provedoria de Justiça, onde falava que, efetivamente, este é um sistema que tem que estar centrado na pessoa, no cidadão, e não o contrário. Portanto, verificou-se também que, para além destes tempos de espera, que há uma multiplicidade de contactos que a pessoa tem que fazer, que muitas vezes são contactos desinformados. Portanto, aqui entra o direito à informação, à acessibilidade à informação e ao saber, que é outra dimensão que é muito importante ser trabalhada e transversalizada e que é logo em si uma barreira de acesso. E, portanto, independentemente das alterações que foram implementadas, sobre as quais nós nos manifestamos, o problema ainda é anterior. É o pensar todo o modelo centrado efetivamente na pessoa e não no contrário. Obrigado. Nós já acabamos a segunda ronda, mas se não houver objeções, o Sr. Deputado Paulo Margarido não se inscreveu na segunda ronda.
mas acho que a matéria é interessante, tem a ver com todos nós, com as pessoas portadoras de deficiências, têm uma dúvida. Se não houver objeção, até mais senhores deputados, temos tempo. Se não se importarem, a senhora deputada Paula Margarida fazia uma questão. Faz favor. Muito obrigada. Perguntar aqui ao nosso Mecanismo Nacional de Monitorização se efetivamente monitorizam os 5% da cota para as pessoas com deficiência no que respeita aos concursos externos para a administração pública. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Uma resposta muito telegráfica, Sra. Presidente. Não, não temos recursos e meios para tal. Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de Mas concluir, gostaria. antes de concluir esta nossa audiência, vou transmitir ao Presidente da COFAP, que transmita também aos outros Presidentes das outras comissões permanentes, que seja respeitada a lei, que em projetos de diplomas que tenham a ver com pessoas portadoras de deficiência, que esse pedido de parecer, que é obrigatório, seja enviado para Vossas Excelências, para também darem o vosso parecer. Passa muito diploma com pessoas portadoras, que têm impacto nas pessoas portadoras de deficiência na COFAP, mas certamente noutras áreas, na área laboral, na área das infraestruturas também aí tem impacto. Portanto, vou transmitir ao Presidente da COFAP que transmita também aos outros Presidentes na necessidade, aliás, na obrigação de pedir pareceres à vossa entidade. Muito obrigado, foi um gosto. E sobre o interlocutor? Alguma possibilidade? Vou falar com o Presidente da COFAP, sou o Vice-Presidente, sou eu que faço as audiências, portanto vou transmitir, e depois, no âmbito da COFAP, na próxima reunião, certamente vamos definir quem será o interlocutor. Muito obrigado, Sr. Doutor. Agradeço.